Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Bullets da semana. A gente aqui repercutindo os principais fatos, os principais pontos, os principais temas que deram o tom aí dessa semana bastante movimentada em Brasília, também na economia. Comigo aqui o Álvaro Bandeira, economista-chefe do Modal Mais. Sempre um prazer falar contigo, Álvaro. Prazer é meu, Felipe. Abraço a todos por aí. Maravilha. Álvaro, é o seguinte, a gente começou essa semana, né, com aquela apreensão depois de toda aquela movimentação, né, das manifestações do 7 de setembro, depois a carta que a gente viu ali em relação ao Michel Temer, que ajudou o presidente Jair Bolsonaro na semana passada, e a expectativa sobre as manifestações do dia 12. E aí a gente teve uma semana bastante extensa, com várias questões, vários pontos ali. Mas eu queria começar falando contigo, Álvaro, sobre essa questão política, né? Como que você viu essas repercussões e como que você avaliou, né, esse cenário pós-manifestações essa semana em Brasília, com toda essa situação? Olha só, Felipe, o governo aproveitou esse momento, vamos chamar de trégua, né, do presidente Bolsonaro, para tentar acelerar algumas reformas no Congresso Nacional, para tentar colocar algumas posturas do governo, mas nós tivemos realmente uma semana bastante tumultuada. Precatórios sem definição, alguns indicadores de conjuntura piorando ainda mais. Nós já temos projeção de PIB para o ano de 2022, Produto Interno Bruto, abaixo de 1 ponto percentual. O próprio governo, via o secretário de Política Econômica, veio dizer que os economistas deveriam olhar com mais detalhes os dados que estavam saindo, que os dados eram positivos, mas, ao mesmo tempo, ele estimou um PIB para o ano de 2022 de 2,5%, quando, na verdade, já se fala em até 1%, ou até menos de 1% de crescimento. Inflação subiu de novo na pesquisa Focus, logo na segunda-feira. Taxa Selic também com expectativa de ficar acima de 8% para o ano do final do ano. Então, é um quadro bastante tumultuado. E os precatórios, que nós passamos a semana inteira sem nenhuma definição, e, além disso, a reforma administrativa, que, na verdade, segundo as declarações que nós tivemos, é quase que uma anti-reforma, porque mata algumas conquistas da reforma da Previdência, não corta salários e carga de trabalho de funcionalismo público, não faz e dificulta ainda mais a possibilidade de demissão por baixo desempenho. Então, um quadro bastante complicado. No mercado internacional, nós tivemos alguns dados conflitantes. O melhor dado foram as vendas do varejo americana, que cresceram 0,7%, quando se esperava menos do que isso. Mas também tivemos dados mostrando alguma desaceleração, como o índice de confiança de Michigan, que acabou cedendo também, mostrando uma alta menor do que estava sendo prevista. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma outra discussão importante, que é com relação à elevação do teto da dívida, que, se não for feito até o final desse mês, pode começar a paralisar algumas atividades do governo americano ao longo do mês de outubro. E, além disso, aquele pacote de investimentos do Biden, que não tem uma sequência, aparentemente os republicanos não estão aceitando muito bem isso. Além disso, do lado diplomático, as disputas continuam entre os Estados Unidos e a China querendo fazer alianças Ásia-Pacífico, e os Estados Unidos fechando outras alianças no campo diplomático. Então, a disputa continua entre as duas gigantes da economia global. E, para complementar o quadro, nós ainda tivemos, hoje, na sexta-feira, ainda tivemos o vencimento
quádruplo de mercados derivativos nos Estados Unidos e vencimento de opções no Brasil. Isso sem contar a queda do minério de ferro no mercado internacional, que na semana caiu 21%, e o minério já nos $101, quase $102 a tonelada no mercado chinês, e isso derrubando as ações de siderurgia e principalmente a Vale, com todo o dividendo que ela anunciou de mais de R$ 8 por ação para ser pago agora, no próximo dia 30 de setembro. Então, um quadro muito complicado, e o que a gente tem em cima disso é que a Bovespa, por exemplo, veio para o patamar dos 111 mil pontos, passou de passagem por uma zona de suporte ali um pouco acima dos 112 mil pontos, e dólar batendo hoje acima de R$ 5,30. Então, um quadro muito complicado. A semana que vem, só para a gente adiantar um pouquinho, a gente tem alguns dados importantes, porque temos a reunião do Fed, temos a reunião do Banco Central inglês sobre política monetária, com coletiva do Jerome Powell, presidente do Fed, que vão ficar todos de olho se vai dar alguma deixa, alguma dica de quando vai começar a retirada dos estímulos monetários, quando começa a retirada de estímulos monetários. Provavelmente não vai dar essa dica agora, mas é uma expectativa, e mais expectativas por aqui no que diz respeito à piora dos indicadores de conjuntura, como inflação, como Selic, coisas do gênero, junto com o tal do IOF ampliado, que reduz a expectativa mais ainda de uma recuperação econômica. Felipe, acho que eu me estendi um pouco demais, mas basicamente isso. Não, foi um panorama muito importante, Álvaro, e foi bom você deixar esse gancho aí para o IOF, porque a gente vê um cenário aqui do ambiente doméstico que proporcionava essa aversão ao risco, né? A gente já vendo a Bolsa Brasileira sofrendo esse processo aí de queda ao longo dos últimos pregões, mesmo com o exterior trazendo boas notícias, né? E aí agora a gente vê com o exterior, com os dados mistos, que você bem comentou, a questão da China, a questão dos Estados Unidos, a própria zona do euro lá também com alguns dados um pouco diferentes, também trazendo essa volatilidade aqui para o cenário doméstico. E para completar, na quinta-feira teve a questão do IOF, que aumentou bastante e aparentemente pesou na Bolsa. As empresas, os investidores não gostaram muito dessa movimentação de pagar mais imposto num ambiente econômico que já está um pouco deteriorado, né, Álvaro? Como que você vê essa questão e os impactos, né? Olha só, você vai aumentar a carga de IOF exatamente numa hora em que você deveria ainda estar trabalhando com estímulos, ainda com os efeitos da pandemia. Você bota uma carga tributária para viabilizar uma parte de um programa de Auxílio Brasil. Para quem não sabe, essa carga tributária pelo menos irá até o final de dezembro, começa a vigorar já agora e vai até o final de dezembro. Portanto, é meio que um paliativo, muito mais uma ajuda por um determinado tempo no que diz respeito à Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como queiram, mas, na verdade, ele encarece custo financeiro para as empresas que estão endividadas e que sofreram muito na pandemia. E só lembrando que na semana passada saiu, o Banco Central divulgou que o endividamento das famílias era recorde. Então, pega também a pessoa física, pega também as famílias com dificuldade de fazer os seus pagamentos, com nível de endividamento alto e tendo que pagar uma carga maior. E isso tudo agrega mais comprometimento no PIB do próximo ano, compromete a melhora de todo o sistema bancário e aumenta provavelmente a inadimplência. Enfim, eu diria que é muito mais um programa visando
as próximas eleições do que um programa permanente. O que nós deveríamos estar fazendo é planejamento. Claro que as classes de mais baixa renda precisam de ajuda, claro que porque o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil é importante, mas teria muita coisa para cortar no orçamento que e não fazer o aumento do IOF, porque isso bate diretamente nas expectativas de recuperação da economia. Ô, Álvaro, e essa questão do IOF, né, para subsidiar o programa do governo, a gente viu, inclusive, a equipe econômica do governo falando sobre a reforma tributária que abriria espaço no orçamento para também ter esse tipo de financiamento do programa, né? E a reforma tributária acabou não indo para frente, né? Ela ainda está sendo discutida, mas o governo ele teve que fazer esse movimento para poder colocar em prática esse aumento aí no Bolsa Família, no Auxílio Brasil. Como que fica essa questão de ter que fazer esse movimento por meio de uma medida provisória, que é colocada ali em prática praticamente instantaneamente, do que abrir esse espaço por meio de uma reforma um pouco mais ampla, mais pensada, mais discutida, que acaba até melhorando, né, a carga tributária, facilitando o ambiente de negócios para o empresário? Pois é, Felipe, o que a gente precisa é de planejamento e não de medidas rapidamente, tipo tapa-buraco. A gente precisa planejar o curto, o médio e o longo prazo desse país. O curto prazo é problemático, mas se a gente ficar tapando buraco, a gente vai ter um médio prazo problemático também e um longo prazo problemático. Eu preferia que a gente estivesse planejando melhor e que o entendimento, a nova harmonia, será que ela vai existir ou não, a nova harmonia entre os três poderes, desse sequência e agilidade a todo esse processo de reforma. Reformas que certamente vão surtir efeito, porque a reforma do imposto de renda, pelo que a gente olha, pelo que a gente estuda, a arrecadação ficaria até pior, né? E a reforma administrativa não é quase que passa batido, porque, na verdade, também é quase uma anti-reforma. Então, a gente que precisaria ter mais cuidado com o planejamento de curto, médio e longo prazo. Uhum. O Álvaro, inclusive, queria voltar um pouquinho naquela abertura que você fez. Você falou bastante, inclusive, dos precatórios, né? E ontem a gente viu a admissibilidade, né? Nessa quinta-feira a gente viu a admissibilidade lá na CCJ, e aí os precatórios podendo ser discutidos mais amplamente. Eu sei que existem algumas propostas a serem colocadas, só que essa questão ainda traz aquela situação do investidor, vai ter um risco fiscal, se tirar do teto, se não tirar do teto, se é uma proposta que vai ser articulada ali com o judiciário, se não vai ser uma proposta articulada com o judiciário para ter, né, um pouco mais de espaço. Essa discussão, que já dura há boas semanas, bons dias aí, você acha que ela está se estendendo bastante? Você acha que ela está se estendendo mais do que deveria? Essa questão já poderia ter sido resolvida para amenizar até mesmo um pouco dos impactos que a gente tem visto? Esse, na verdade, é o pior impacto, né? Os precatórios nesse momento, porque você não pode sequer fechar o orçamento de 2022. Hoje mesmo, o Bruno Funchal, secretário especial, disse que ele precisa de uma resolução para poder fechar o orçamento de 2022. Sequer temos o orçamento de 2022. Seria importante resolver, mas qualquer resolução de precatório vai ser muito problemática. Mas eu diria que talvez a pior resolução seria tirar do teto de gastos, porque isso abre uma brecha muito grande. Aliás, acho que pior ainda seria aquela ideia do fundo de recursos para pagar os precatórios com vendas de empresas, com vendas de imóveis da União, porque aí, então, a possibilidade de você manejar isso seria muito grande.
e num ano eleitoral essas coisas complicam muito. Então, eu diria que vamos ter que olhar qual vai ser a decisão efetivamente. Seria bom que a gente tivesse uma decisão consensuada entre os três poderes para que isso andasse rápido. E se for para sair do teto de gasto, que saia do teto de gasto, é mais sob controle. Aliás, eu diria que não é uma despesa, né? É um ônus que o governo tem que fazer, mas não é uma despesa corrente de governo. Então, ela poderia estar segregada, estar separada e se fazer de uma forma absolutamente transparente para que todos soubessem o que estava acontecendo. E não exatamente colocar como uma despesa, furando o teto de gastos, coisas do gênero. Você comentou sair do teto de gasto de uma forma ali mais responsável. É possível isso? Seria bem visto ou isso traria mais incertezas, Álvaro? Eu acho que se for transparente, não traria mais incertezas. Ou seja, nós vamos pagar tanto ou vamos pagar fixado a variação do teto de gasto desde lá do ano de 2016, que é quando começa isso. Vamos fazer a coisa de uma forma absolutamente transparente. O que os mercados, de uma forma geral, sempre desejam é que não haja incerteza. A incerteza que gera tudo isso que nós estamos vendo, né? Que gera especulações muito fortes, que gera mudanças muito bruscas nos mercados, que eventualmente gera o Banco Central tendo que interferir. Ele ainda não interferiu no câmbio, mas se o câmbio ficar disfuncional, ele novamente vai ter que interferir no câmbio. Enfim, o que o mercado gosta é de certeza, o que o mercado gosta é de coisas transparentes, porque aí você pode tomar as suas decisões de investimento, os gestores de recursos tomarem decisão de investimento de uma forma mais consciente, porque esse vai e vem, juntando com todos os ruídos políticos, torna tudo muito incerto. E aí os mercados acabam mostrando isso que ele tem mostrado nas últimas semanas. Ou seja, nós já batemos lá em quase 132 mil pontos e agora a gente está falando de Bovespa 111.300, 111 mil pontos. E tem uma questão também que eu acredito que seja importante para esse clima de incerteza, Álvaro, que é a falta de articulação, pelo menos de diálogo, né, por trás das câmeras e tudo mais. Porque essa semana a gente viu o ministro Paulo Guedes falando que se houvesse um pouquinho mais de boa vontade do Poder Judiciário, essa questão dos precatórios poderia ser resolvida rapidamente, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Aí o ministro do STF, Luiz Fux, já fala, o Guedes está querendo colocar no meu colo um filho que não é meu. Então, essa falta de articulação, né, por trás das câmeras, esse diálogo e tudo mais, talvez pode estar impactando ainda mais, né, está refletindo ainda mais nessa falta de consenso, essa falta de remar para um mesmo lugar, né? Mas vamos falar uma coisa, quer dizer, o filho não é do Fux mesmo. Na verdade, esse é um problema do executivo com o legislativo, aonde pode ser consensuado para se barrar algumas alternativas que certamente cairiam no colo do STF, mas o filho realmente não é do Fux. Bom, mas ele tem que ser uma contraparte um pouco distante disso tudo para dar um certo aval no que está se fazendo e amanhã não termos que suspender determinadas medidas por conta de risco de serem barradas no STF. Então, é um quadro complicado, mas se a gente tivesse um certo consenso entre os três poderes, certamente seria bom. Inclusive, essa é o tema, né? A harmonia entre os três poderes é o tema que a gente vem falando há algumas semanas. Só para a gente ficar também, Álvaro, num assunto que foi bastante de destaque nessa semana, inclusive começou trazendo um pouco de volatilidade lá no começo da semana, foi a questão envolvendo a Petrobras, né?
questão dos combustíveis, né, preço dos combustíveis. A gente lembra General Silvio Luna falando, né, na Câmara dos Deputados, falando sobre os preços dos combustíveis, falando sobre como que funciona a precificação. E o mercado, naquele momento, parecia que tinha gostado, né, do que ouviu, reagiu bem. E aí, algum tempo depois, 2 dias depois, o presidente Arthur Lira falou mais uma vez sobre questão de criar um fundo com os dividendos para poder não fazer um controle, mas para poder dar um pouco mais de previsibilidade no preço dos combustíveis. E aí isso acabou também pesando em Petrobras, né? Além de todo o cenário interno que a gente tem, essa questão do preço dos combustíveis ainda é bastante sensível para a empresa, né? Não tenho dúvida disso. Quer dizer, na verdade, a Petrobras tem uma planilha, o PPI, que é muito correta em termos de fazer a avaliação de preço de combustíveis na porta da refinaria. Ela pega a variação em dólar do petróleo, ela pega todos os custos em real, por exemplo, a mão de obra, a parte tributária, e calcula o preço. Essa é a forma correta de ser feita. Essa é a forma de manter a Petrobras competitiva, não cercear a entrada de novos participantes nesse mercado de óleo e gás, né, que é muito importante. Lembra, quando nós mudamos o marco regulatório do petróleo, todo mundo foi embora. Era um mercado pujante de óleo e gás no país, todo mundo vindo para o Brasil, mudou-se a forma de leilão e foi todo mundo embora. Agora começava todo mundo a retornar de novo. Se você tiver preço subsidiado, ninguém vem para o Brasil, não vai ter concorrência no Brasil, né? E, novamente, é um paliativo. O que tem é que ordenar o que fazer. A Petrobras, repito, tem uma planilha muito bem feita de reajuste de preço, segue essa planilha, não, no meu modo de ver, discordando um pouco do presidente do Banco Central, não acelera aumentos de preço de combustíveis, como foi dito, mais precipitado, eu diria até que é ao contrário, e eu diria mais o seguinte, quer dizer, a Petrobras não é uma empresa só dos brasileiros, a Petrobras é uma empresa que concorre no mercado internacional, a Petrobras tem investidores espalhados no mundo inteiro e ela tem que ter governança, ela tem que ser rentável, ela tem que ter produtividade e isso tudo, se acontecer, não só vai beneficiar todos os acionistas, mas vai beneficiar o acionista majoritário da Petrobras, que ainda é o governo. E aí o governo recebe os dividendos dele e faz as políticas sociais que ele quiser fazer com isso. Quanto à disputa de ICMS dos estados e tal, não sei o quê, é uma briga muito mais de governo com os entes da federação do que com a Petrobras. A Petrobras está praticando o que é mais correto. Agora, e pagando dividendos, e pagou um dividendo antecipado recentemente, que beneficiou o governo, deu caixa ao governo, e o governo pode fazer o programa social que ele quiser com esses recursos. E não ser usada a política. Só para complementar, me parece muito mais algumas declarações popularescas do que uma atitude de tentar resolver um problema. Era isso que eu ia comentar, Álvaro, e daí não usar a empresa como uma forma assim de fazer política, né? Porque essa questão da Petrobras, ela é muito sensível aos movimentos do governo, né? Os investidores sabem que é estatal e tudo mais, ela é bastante sensível, e também sensível às disputas eleitorais, porque essa semana mesmo a gente viu o governador aqui de São Paulo, João Dória, falando sobre a Petrobras, usando a Petrobras ali como exemplo de uma empresa que poderia ser privatizada, caso ele fosse eleito, já antecipando uma questão do ano que vem, né, que é ano eleitoral, e que já está bastante polarizado agora, em busca dessa terceira via, muita gente falando isso, e a empresa está sendo utilizada, né, está sendo colocada de exemplo ali, não só na parte política, por causa dos dividendos, por causa de preço dos combustíveis, por causa de, enfim, fazer movimentos mais populares, mas também como palanque eleitoral já do ano que vem.
Felipe, você veja que a gente já teve essa experiência no passado e deveria servir de exemplo, né? Usar a Petrobras politicamente quase quebrou essa companhia alguns anos atrás. Então, ela tem que estar fora disso. Quer dizer, eu tenho uma postura de que o governo tem que encolher, né? E a privatização tem que ser um marco importante desse governo ou de outros governos que possam vir a assumir no futuro. E a Petrobras, no meu modo de ver, é uma empresa concorrente, uma petroleira concorrente internacionalmente, que deveria ser preservada com boa governança, boa produtividade e bons resultados aos seus acionistas, quaisquer que fossem esses acionistas, inclusive a própria União, os próprios entes da federação. Então, usar politicamente isso para fazer plataforma, eu acho péssimo, mas vai ser usado e vai ser usado com grande frequência ao longo do ano de 2022 como um todo, não só a Petrobras, mas todas as outras plataformas que pudermos elencar como sendo o Auxílio Brasil, como sendo medidas populistas, como sendo coisas que vão acabar não acontecendo depois que o próximo presidente for eleito. Isso tudo para o Brasil é muito ruim, porque a imagem do Brasil no exterior, com o quadro fiscal deteriorado, com nível de endividamento elevado em relação a outros países emergentes que são concorrentes na atração de investimento para nós, em relação a nós. Então, tudo isso vai ser usado e a imagem do Brasil fica desgastada. Vamos ver na próxima semana, por exemplo, como vai ser o discurso do presidente Bolsonaro na reunião da ONU, e o que vai ser dito lá e qual vai ser a repercussão no cenário global em relação ao Brasil. Pois é, esse discurso acontece na próxima terça-feira, né, Álvaro? E até já aproveitando para a gente projetar a semana que vem. É um discurso esperado, o presidente Bolsonaro falou que vai falar algumas verdades, mostrar o que está acontecendo no Brasil. Isso aí acaba trazendo algum tipo de expectativa para o mercado ou isso fica mais no âmbito político? Como que você vê essa situação? Bom, pegando, por exemplo, na fala do próprio presidente dizendo que vai ser um discurso tranquilo, eu espero que ele exerça essa, essa influência tranquila na Assembleia Geral da ONU, para que a gente possa descansar um pouco mais, porque as últimas semanas têm sido absolutamente estafantes para todos, e os finais de semana também muito estafantes, com manifestações, com declarações do presidente, com declarações de outras pessoas, com pesquisas eleitorais, enfim. Então, eu espero que a gente possa ter pelo menos um discurso tranquilo na Assembleia Geral da ONU. Na semana uma agenda bastante importante, né? A super quarta, só para a gente se encaminhar aqui para o final. Como você está esperando essa super quarta aí, Álvaro? Você acha que vai ter, pelo menos aqui no Brasil, alguma mudança surpreendente na política monetária? Alguma mudança no tom do discurso, alguma coisa assim? Acho que agora não. Eu acho que já é mais ou menos esperado. Acho que o Campos Neto já deu mais ou menos o tom. Os agentes do mercado estavam estimando que a Selic poderia subir 1,25 na próxima reunião, mas aparentemente ele disse que não vai mudar muito o plano de voo. Isso não vai mudar o plano de voo, deve ser um ponto percentual e pode ser um ponto percentual nas próximas 3 reuniões, o que levaria a taxa Selic do final de ano para 8,25%. Eu talvez ficasse mais confortável com 1,25, mas eu entendo que o Banco Central tem, tem um compromisso também com o governo de não piorar ainda mais as expectativas de recuperação econômica para o ano de 2022. Então, acho que virá certamente um ponto percentual. Com relação à reunião do Fed, do Banco Central americano, também
acho que não vai ter nenhum anúncio nessa reunião, e sim, talvez na reunião de novembro, já falando sobre a retirada de estímulos, não o aumento da taxa de juros, mas a retirada de estímulos, redução de compra de ativos, e acho que comportamento semelhante a gente pode estimar para o Banco Central inglês. Então, nesses próximos dias, a gente vai ter esse tipo de definição. Mas ficam duas definições importantes, uma no exterior, se vão conseguir efetivamente elevar o teto da dívida americana para não paralisar algumas atividades de governo, e se aqui nós vamos ter algum desdobramento mais interessante com relação aos precatórios, Felipe. Maravilha, Álvaro. E só para uma última pergunta, você comentou que acredita que não vai ter sinalização do Fed, eles devem manter o tapering, eles devem manter, né, a compra de ativos, né, os estímulos. Aqui também no Brasil a taxa de juros deve manter a sinalização. O mercado ele fica mais tranquilo quando as coisas são sinalizadas e são mantidas, do que quando existe uma sinalização e por uma questão ou outra precise fazer algum ajuste de rota? Não tenho dúvida. Quer dizer, eu acho que a função de Banco Central, em qualquer Banco Central do mundo, não é driblar os investidores, driblar os gestores de recursos, e sim fazer com que todos eles caminhem suavemente para uma decisão esperada, né? A surpresa, evidentemente, pode acontecer, mas a surpresa traz sempre distúrbios, traz sempre volatilidades ao mercado, e tudo isso nunca é bom, principalmente quando mexe com a taxa cambial também, porque essa é bem mais sensível do que outras variáveis que a gente possa considerar. Um pouco menos volátil, a Bolsa tende a sofrer menos. Tende a sofrer menos. Talvez. E a interferência se torna mais branda. Talvez semana que vem, então, não tenhamos toda essa volatilidade para baixo, toda essa correção que a gente viu nessa semana. Pelo menos talvez a gente torce para isso, né, Felipe? Tá certo. Álvaro, quero agradecer sua participação aqui no Bullets da semana, né, repercutindo aí os principais assuntos na política, os impactos no mercado financeiro. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço ser convidado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Valeu, Álvaro. Esse foi o Bullets da semana. A gente volta na próxima semana também com todos os assuntos, né, que movimentam a política, o mercado financeiro, e relacionando uma coisa com a outra, trazendo para vocês que nos acompanham. Forte abraço. Eu, Felipe Nascimento, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.